Hoje a gente vai fundo num tema fascinante, a psicologia por trás da vitória. E para guiar nossa conversa, vamos usar o simbolismo dos 6 de paus. O que será que acontece dentro da nossa cabeça quando, depois de tanta luta, a gente finalmente vence? Olha, a virada de chave aqui é brutal. A gente sai de um campo de batalha, sabe? Aquela energia de atrito, de disputa dos 5 de paus, para entrar num desfile de celebração. É uma transição direta da briga para a glória. É muito forte. Então é exatamente nesse ponto que a gente começa. Essa passagem do conflito para o reconhecimento. É sobre aquele momento mágico em que a chama do nosso esforço, que antes estava ali lutando para existir, finalmente é vista por todo mundo. E o que rola psicologicamente nessa hora? A gente pode chamar isso de afirmação do eu. É aquela experiência, sabe? De se afirmar no mundo, de perceber que o esforço não foi em vão, que as ações tiveram um efeito real e que a sociedade, de alguma forma, reconheceu isso. E claro, isso traz consequências. E consequências muito boas. Vamos falar um pouco sobre esse brilho da conquista, sobre os frutos saudáveis que vêm com esse reconhecimento. E olha, os benefícios aqui são fundamentais. A gente está falando de um aumento real de confiança, uma autoestima que fica mais forte, uma motivação que se renova. E talvez o mais importante, isso solidifica o nosso senso de competência e finalmente fecha aquele ciclo de disputa. Permite seguir em frente, sabe? Tem uma frase que, para mim, resume isso de uma forma genial. Ser visto fortalece a chama e organiza o desejo. Quer dizer, o reconhecimento não só valida o que passou, como também dá força e direção para o que vem pela frente. Organiza a casa. Mas, como em toda boa história, tem sempre um mas. A gente chega agora na sombra do aplauso. Aquele momento perigoso em que a vitória, em vez de libertar, pode acabar virando uma jaula. E aqui está o ponto de virada. A pergunta que separa o orgulho que faz bem da dependência que adoece. Quando é que o reconhecimento deixa de ser uma consequência e vira uma necessidade? A diferença é toda essa. Pensa assim, a chama saudável, ela queima para dentro, ela nutre a gente por dentro. Já a chama da sombra, essa queima para fora. Ela se transforma numa performance, num show constante para os outros, sempre buscando aquele aplauso. E como é que a gente percebe isso na prática? Os sinais são bem claros, na verdade. Uma vaidade que passa do ponto, uma dependência quase doentia da aprovação dos outros, um medo paralisante de falhar em público e o mais perigoso de todos, começar a confundir o próprio valor com o quanto se aparece. Tá, então como é que se escapa dessa armadilha? A gente entra no que eu gosto de chamar de a arte de integrar. É um processo mental mesmo, de transformar um troféu que está lá fora numa confirmação que fica aqui dentro. E o pulo do gato é esse aqui. Entender uma verdade muito simples, mas muito profunda. O reconhecimento não define a nossa essência. O aplauso é um evento, é um momento. Não é a totalidade de quem uma pessoa é. E como é que se faz isso? Parece que tem um caminho, com 4 passos. Primeiro, celebra a conquista. Se permite sentir essa alegria. Segundo, agradece o aplauso, com gratidão de verdade. Terceiro, e esse é o mais difícil, desapega da imagem que essa vitória criou. E por último, internaliza o mérito. Traz essa vitória para dentro, como uma certeza sua. Quando esse processo tudo dá certo, a gente alcança um lugar muito especial. A chama que permanece. Aquela confiança serena, sabe? Estável, que é a marca do verdadeiro sucesso. É aqui que a gente quer chegar. No 6 de paus integrado. É a capacidade de receber o reconhecimento sem deixar o ego inflar sem controle. É um estado em que a chama interna está bem enraizada e não só sendo exibida para o mundo ver. Porque no fim das contas, sucesso de verdade é isso. É uma chama que continua ali, firme, aquecendo de dentro para fora. Mesmo quando o público vai embora e as luzes se apagam. Se for para guardar uma única lição de toda essa jornada, que seja esta. Vencer é um momento importante, claro, mas se manter verdadeiro, isso é o trabalho de uma vida inteira. E tudo isso deixa no ar uma pergunta, uma reflexão para a gente levar. Essa chama que cada um carrega, essa motivação, esse esforço, ela queima para alimentar uma imagem lá fora, para o público ver, ou ela queima para nutrir a verdade aqui dentro?